Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo numa sensação que, olha, todo jogador de pôquer conhece bem, mas que às vezes confunde a gente. O medo. Aquele frio na barriga, sabe? A mente a mil. É mais que só a frustração, né? Muita gente mistura com o tilt, aquela coisa mais de raiva, de reação a uma jogada ruim ou erro. Exato. Mas o medo, ele tem raízes diferentes. Muitas vezes nasce da incerteza, das perguntas que ficam sem resposta ali na complexidade do jogo. É diferente do tilt, que geralmente é uma explosão mais pontual, né? Sim, sim. E a nossa conversa hoje vai ser justamente para tentar desvendar isso, sabe? Ver de onde vem esse medo, quais os sinais mais comuns e, claro, discutir umas estratégias para lidar com aqueles medos clássicos. Medo de falhar, medo de enfrentar uma fase ruim, essas coisas. Baseado muito nos insights do livro O Jogo Mental do Pôquer. Perfeito. Então vamos começar por aí. A natureza desse medo. O material que a gente viu deixa bem claro que não é só tilt. Surge muito da falta de informação, né? De não ter certeza do que fazer numa mão complicada. Isso. Mas tem um ponto interessante que você mencionou antes. Um pouquinho de ansiedade pode ser bom, meio contraintuitivo. Pois é, o livro chama isso de combustível para o desempenho. Uma certa dose de alerta pode deixar a gente mais ligado, aguçar os sentidos. O ponto-chave aqui, eu acho, é que a meta não é virar uma pedra, eliminar totalmente a ansiedade, sabe? É mais sobre como canalizar isso. Entendi. Tentar ser, sei lá, destemido como Ivy, como o livro brinca, pode até atrapalhar, porque aí você foca no resultado, em parecer calmo, e não na causa real do medo, que muitas vezes é uma lógica meio torta ou uma questão mal resolvida na sua cabeça. Faz sentido. Você ignora o problema real. Exato. E ainda perde aquele impulso de alerta que pode ser útil. Certo. Não é para ser um robô, então. E como esse medo aparece na prática? O livro fala de um perfil do medo. Duas coisas me chamaram a atenção. Pensar demasiadamente e não confiar no próprio instinto. Ah, essa do instinto é fascinante, né? O livro liga isso à competência inconsciente. São aquelas habilidades que você treinou tanto, que elas viram automáticas. Uhum. Então, desconfiar desse instinto é, de certa forma, meio que desconfiar de todo o seu aprendizado, de horas e horas de estudo e jogo. Nossa, é verdade. Pensa naquela hora que seu feeling, baseado em milhares de mãos, grita ele tá blefando. Mas aí vem o medo de errar, de passar vergonha e você trava. Talvez até largue a melhor mão por causa disso. Isso pega. Porque, assim, às vezes o instinto pode estar errado mesmo, né? Pode ser só um viés, sei lá. Como que o livro sugere para a gente diferenciar o instinto treinado, essa competência inconsciente, de um palpite ou de um medo disfarçado? Olha, essa é a pergunta de 1 milhão, né? A diferenciação ela vem muito da análise depois do jogo, do estudo contínuo. A competência inconsciente ela é construída em cima de muita repetição consciente, estudo, análise. O medo, por outro lado, muitas vezes faz a gente ignorar padrões que o nosso cérebro treinado já está cansado de reconhecer, entende? A chave é aprender a sacar quando é o medo distorcendo a leitura e quando é o instinto treinado falando. Não é fácil, exige autoconhecimento. Entendi. É um trabalho constante de autoanálise. Bom, vamos falar dos medos específicos, então. O medo do fracasso parece bem universal, ligado àquelas expectativas gigantescas, né? Que acaba dando aquela tremedeira na hora H. Exatamente. E a abordagem que o livro sugere é bem prática. Transformar expectativas vagas, tipo, eu quero ganhar sempre, em objetivos mais concretos, mais controláveis. Tipo, hoje eu quero jogar o meu melhor jogo, tomar as melhores decisões possíveis. Focar no processo. Isso. E é importante sacar também que essa tremedeira, às vezes, não é só da pressão do momento. Pode ser emoção acumulada, sabe? Medo, frustração de outras sessões. Focar no que a gente controla, as nossas decisões, a nossa preparação, ajuda a diminuir isso. Outro que dói na alma, o medo de errar. Aquela autocrítica pesada, né? Como eu pude fazer isso de novo? Esse é clássico. A virada de chave aqui é o reenquadramento. É começar a ver o erro não como prova de que você é burro ou incapaz, mas sim como uma oportunidade para melhorar. Difícil, mas necessário. Com certeza. Esse medo de errar alimenta direto o que o livro chama de tilt de erros. Em vez de ficar se escoteando, o foco tem que ser, ok, errei. Por quê? O
que eu posso aprender com isso para não repetir? É usar o erro como degrau. E o famoso medo de uma fase ruim. O texto fala não só da grana, mas do desgaste mental, daquela sensação de impotência, a loucura da fase ruim, e menciona até a síndrome do cão espancado. O que seria isso nesse contexto? É uma metáfora forte, né? A síndrome do cão espancado aqui descreve aquela sensação de impotência que a gente aprende depois de levar tanta pancada, bad beat, cooler, variância negativa batendo forte, o jogador começa a esperar o pior o tempo todo. Fica esperando a próxima paulada. Exato, e aí joga de forma muito passiva, com medo, mesmo quando a situação nem justifica. O medo aqui não é só de perder dinheiro, é aquela sensação de que o jogo é injusto, que nada dá certo, que você não controla nada. Pesado. E a solução para isso, a longo prazo, não é tentar evitar a variância, porque isso é impossível no poker, mas sim fortalecer o jogo mental como um todo, melhorar o controle de tilt, construir uma confiança sólida na sua habilidade, entender a matemática do jogo. Certo. Então, entendemos os tipos de medo, como eles se manifestam, mas a grande questão é: o que fazer na prática? O livro destaca uma estratégia do Barry Carter. Jogar o medo fora. Parece até meio agressivo, né? Parece contraintuitivo, mas é uma mudança de percepção muito poderosa. Em vez de fugir do medo, de tentar suprimir, a ideia é você ir pra cima dele, sabe? Confrontar ativamente. Como assim confrontar? O livro fala em injetar lógica na hora que o medo aparece. Isso significa, primeiro, reconhecer o padrão. Opa, tô sentindo aquele medo de novo, pensando XYZ. Aí, respira fundo e usar afirmações lógicas que você já preparou antes. Afirmações lógicas. Tipo o quê? Tipo frases baseadas no seu estudo, na estatística do jogo, que combatem diretamente aquela narrativa do medo. Sabe? Responder às perguntas que estão por baixo daquele medo, preenchendo as lacunas de conhecimento ou corrigindo aquelas crenças que te limitam. Essa ideia de injetar lógica parece ótima, mas fico pensando na prática mesmo, no calor do momento. Como que alguém prepara essas afirmações de um jeito que elas funcionem quando a pressão está alta? Não adianta só pensar, vou ser lógico na hora, né? Não mesmo. A preparação é tudo e acontece fora da mesa. É sentar, analisar mãos onde o medo bateu forte, identificar qual foi o gatilho, qual foi o pensamento distorcido que apareceu. E aí sim, você formula respostas lógicas bem específicas para aqueles pensamentos. Por exemplo, se o medo é de errar logo depois de perder um pote grande, a afirmação pode ser algo tipo: ok, perdi essa mão, mas cada mão é nova. Minha habilidade continua a mesma. Foco total na melhor decisão agora. Entendi. Tem que ser pessoal e direcionado. Exato. Escrever isso, revisar, repetir para si mesmo quase como um mantra. É isso que faz a lógica ficar acessível quando o coração está na boca. Beleza. Então, para a gente recapitular. O medo no pôquer, diferente do tilt mais reativo, muitas vezes vem da incerteza, de perguntas sem resposta. Uhum. Ele se manifesta de várias formas. Pensar demais, não confiar no instinto, que pode ser essa competência inconsciente que você falou, e ir naqueles medos específicos de falhar, de errar ou de enfrentar as fases ruins. Exatamente. E a solução não é mágica. Passa por reenquadrar expectativas e os erros e fortalecer o jogo mental como um todo, né? Sim. E a estratégia principal que o livro traz é essa de confrontar o medo, né? De jogar o medo fora, injetando lógica para corrigir os pensamentos na raiz. Isso. O fundamental é entender a causa do medo, onde a sua lógica está falhando, quais perguntas estão abertas para poder lidar com ele de forma eficaz. Não é sobre não sentir medo, ninguém é de ferro. É sobre impedir que o sentimento tome conta e dite suas ações na mesa. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo pensar um pouco mais. Se o instinto, como a gente falou, é competência inconsciente, será que alguns instintos que a gente tem sobre o próprio medo, tipo o instinto de evitar sentir medo a qualquer custo, não estão, na verdade, mascarando alguma área do nosso jogo mental que a gente ainda precisa trazer para a consciência para realmente aprender a dominar? Fica aí a reflexão.